Esse momento é oportuno para a gente poder conversar com nossos telespectadores, que já estão se adaptando a todas as quarta-feiras, conversar com o Zé Genésio. Né? E hoje eu queria dizer uma coisa. O Brasil todo e o mundo continua vivendo o problema que atingiu todos nós. É a questão da epidemia, que continua avançando no mundo, continua atingindo as famílias. Embora a gente vê diariamente que os governantes do país, a sua maioria, preocupada em encontrar uma solução. E a cada momento, a gente vê uma discussão mundial em relação ao que vamos fazer, os grandes laboratórios, para encontrar a médio prazo, não dá para ser mais a longo, uma vacina que possa dar um ponto final nessa situação. Só para dar um exemplo para cada um de vocês que estão me ouvindo. No Maranhão, nós estamos chegando, talvez aqui nas próximas 24 horas, com todo o empenho dos governos estaduais, governos municipais, ou seja, governo estadual e prefeitos no Maranhão. Nós estamos chegando, talvez, das próximas 24 horas, a 3.000 pessoas que já morreram. Ou seja, 3.000 óbitos, consequência da Covid, consequência do que está aí. Então, o que é que eu vejo hoje? O que é que orientam, do meu ponto de vista, a cada um de vocês? Nós continuamos correndo risco. Ela continua no meio da sociedade e do povo de modo geral. A doença é braba. A doença é grave, principalmente para a juventude, que se torna o veículo da doença, porque ele está na rua, ele está passeando, ele está nas praças conversando, e às vezes ele tem um pai e uma mãe em casa com uma idade avançada, onde ela também atinge muito mais os idosos. E ele leva para dentro de casa sem saber que ele está com a doença. E aí, automaticamente, atinge o pai ou a mãe. E aí, se já tem outras doenças, como, por exemplo, as famílias com essa faixa etária de 60 anos, 70 anos, 50 anos, por exemplo, uma doença também que mata, mas que ela mata em segredo, é a diabetes. Então, o paciente que pega a Covid e é diabético, ele tem pressão alta, ele corre o risco grave de ir a óbito. Agora, aqui em Pinheiro, o que é que nós temos que observar? O empenho das autoridades, o empenho do secretário de saúde, o empenho do prefeito e o empenho da equipe médica de ambos os hospitais, do macro, do materno, do Antenor Abreu, dos postos de saúde e da equipe que trabalha na saúde pública. Se nós observarmos com tranquilidade, nós estamos aí aproximadamente mais de 30 ou 40 dias com apenas 23 óbitos no macro, ou seja, no macro 23 óbitos, que é a melhor estrutura. Hoje, nós temos apenas 13 mortos na rede municipal. Isso é consequência de quê? De um conjunto de trabalho das pessoas que se preocupam com o seu município, das pessoas que se preocupam com o Pinheiro. Por mais que algumas pessoas não queiram reconhecer esse trabalho que está sendo feito, mas a verdade e a realidade está aí. Ora, Pinheiro está com quase 2.000 a 3.000 pessoas contaminadas e nós temos apenas 36 óbitos, consequência da prevenção. Ou seja, vou ser claro para você, se você tem uma doença cardíaca e você vai no seu cardiologista, qual é a tendência? Ou você recupera a doença, ou você vai evitando que a doença aconteça o mais rápido possível, que você sofra
um infarto, que às vezes é fatal, ou às vezes ele dá uma condição de você chegar no hospital e ser cuidado pela uma equipe de cardiologista, e o que acontece? Você supera. Isso chama-se prevenção. E foi exatamente o que o prefeito Luciano fez. Prevenção. Toda a sua equipe. Se você pegar esses dados, faça o levantamento nas outras cidades. A equipe que montou os 18 leitos de UTI e semi-UTI nos respaldou. Você hoje tem em Pinheiro uma área onde você diz assim, só tinha um macro com 12 leitos, hoje nós temos 18, para tentar superar não só a Covid, o infarto que você pode sofrer, você já tem um leito de UTI dentro do Antônio Abreu. A equipe, por exemplo, do materno infantil de Pinheiro, não poderíamos deixar, nem esquecer desse momento. Nós temos uma equipe que é dirigida pela doutora Denise no materno infantil. E eu comento que esse Deus nosso, a nossa fé, é muito forte. A doença não atingiu a criançada. Para você ver como esse Deus nosso é muito grande e muito forte, eu comentava isso ontem, nossos menores, nossas crianças ficaram praticamente fora de estar correndo risco de morrer por essa doença até agora. É isso que precisamos observar. É isso que você que está em casa tem que analisar. O quanto isso, o quanto a nossa fé, o quanto o nosso Deus é forte, de que Ele tirou as crianças de lado e as consequências maiores geralmente acontecem com as pessoas adultas. Mas a equipe médica desse Brasil afora, do papel que o presidente da República está fazendo, com toda a sua situação política, né? Tendo que se envolver agora com o Congresso Nacional, tendo que aceitar aquilo que tanto ele criticou, os corruptos têm que fazer parte do governo dele, porque senão não governa. Infelizmente é o Brasil, é a cultura brasileira. Mas o presidente Bolsonaro tem sido e é reconhecido por todos, às vezes tem vergonha de dizer. A saúde do Brasil recebeu apoio, todos, sem exceção, o apoio financeiro do Ministério da Saúde. Os deputados federais, os senadores, independentemente de cor, estão contribuindo com seus municípios, levando suas emendas, suas indicações para o município. Pinheiro ganhou, todo mundo sabe, o trabalho que tem feito o Fufuca, o senador Everton, e está tudo investido em Pinheiro da Saúde. Né? É isso que é importante o município reconhecer, é importante a população reconhecer. E é preciso que vocês possam dizer assim, o prefeito Luciano Genésio abriu as portas do crescimento social de Pinheiro. Olha o tamanho do comércio que nós estamos, olha como está ficando Pacas, a classe empresarial de Pacas hoje, que era um distrito isolado, está crescendo quase, hoje Pacas está ficando quase que maior do que o centro de Presidente Sarney, porque o prefeito de Pinheiro dá liberdade para os empresários ter seu alvará, para investir na sua região, dos povoados do seu município. Deixar lá em Presidente Sarney, uma tristeza, todo mundo de cabeça baixa, humilhado, sem perspectiva, o dinheiro não circula lá, aqui o dinheiro circula na cidade. Então eu acho que é isso que é importante, a gente observar e analisar quem está fazendo pelo nosso povo em Pinheiro. Olha, é preciso que nós começamos a atender, a observar o que essa doença nos trouxe. Por exemplo, as igrejas, quando eu me refiro às igrejas católica, Assembleia de Deus e outras, até para elas voltarem ao novo convívio, está sendo aos poucos. Você vê as igrejas católicas, o cidadão tem que estar com 3, 4 metros de distância de um para o outro. Então, quer dizer, ela atingiu aquilo que eu sempre disse, nós vamos ter dificuldade para uma reintegração social, ela tem que ser lenta.
Tem que ser um processo de inteligência para que a gente não possa voltar a ter uma crise mais profunda. As Assembleias de Deus, as outras igrejas, todas elas estão com dificuldade e estão analisando como voltar ao convívio com os seus adeptos. Então a doença nos trouxe um novo estilo de vida. Nós temos que nos programar. Por exemplo, em Pinheiro, é preciso que as pessoas entendam que a epidemia, ela continua. A Covid está solta. Não é por isso que você vai ter que aglomerar, fazer festa para aglomerar, ainda não é hora disso. Nós temos que entender que nós estamos numa realidade diferente. O sarampo era diferente, por exemplo, que matou muita gente. Fulano de tal está com sarampo. Você não ia lá, mas você não perdeu o convívio das pessoas em outros lugares. Então é muito diferente do sarampo e outra doença, que você sabia, você olhava a doença no corpo das pessoas. Essa não, essa está dentro das pessoas sem que você saiba. Então é preferível que nós começamos a entender que ainda estamos na área de risco. Por que nós vamos ter aí 20, 30, 40, 50 anos pela frente? Nós vamos correr o risco de evitar, achar que está tudo bem. Eu estou aqui falando com vocês, mas a minha máscara está bem aqui, ó. Está bem aqui. Não tiro ela durante o dia, por onde ando, porque eu estou dando essa entrevista aqui na minha casa. Então vejam bem, isso aqui é fundamental, a máscara. O gel que você usa para limpar a mão é fundamental. A preocupação quando você vai no caixa do banco, botar sua digital, você tem que ter um álcoolzinho, limpar rapidamente, botar e limpar o dedo. Nós temos que prevenir. Nós temos que prevenir. Eu acho que isso é fundamental, é importante. Ainda não é hora de nós estamos fazer aquelas aglomerações, ainda não é hora falar, conversar à distância. Vai ser uma readaptação de um convívio que nós tivemos ao longo dos anos, demorado, preocupante, e nós temos que ter uma preocupação com quem está por trás de nós, dentro de casa, que é o pai ou mamãe, ou irmão com a idade que está naquela área de risco. Isso é fundamental para que nós, pinheirenses, nós, maranhenses, temos que manter essa preocupação. Se você vai saindo e esquece a sua máscara, volte e pegue ela. Isso aqui lhe ajuda muito, muito, muito você ter o contato com alguém que está com a Covid. Essa é a grande realidade. Esse trabalho que está sendo feito em Pinheiro, das equipes na zona rural, detectar, dar o remédio, é fundamental para que a gente possa lutar até o dia que tem uma vacina, que possa nos dar a tranquilidade de voltarmos ao grande convívio da sociedade brasileira. Nós tivemos, durante muitos anos, as eleições na cédula. E a cédula tem um perigo danado, né? Que há o perigo da conferência, tem que ter uma fiscalização rígida, porque a corrupção hoje está na cabeça de todo mundo. Eu lembro que eu elegi aqui o vereador, eu não sabia que ele tinha tirado 2 votos de uma vereadora, que foi o Penaldo, quando foi vereador de São Luís. Aqui eu não vou dizer o nome da senhora, que era mesária, parenta dele. Ela tirou 2 votos de uma vereadora que ficou como primeira suplente e ele assumiu com um voto fraudado por ela, pela mesária. Então isso é um risco muito grande que a gente tem que ter uma preocupação. Agora, na situação que nós estamos, nós temos uma equipe do Supremo Tribunal Eleitoral que está trabalhando todos os sentidos para ver o que é melhor para o povo brasileiro. O melhor para o povo brasileiro é a democracia. A democracia não pode ficar sem eleição. Tanto é que ela já foi retardada, ela voltou o que era, 15 de novembro, né? Então isso aí já é uma demonstração de que nós, brasileiros, vivemos num regime democrático que é o mais importante para o Brasil e para o mundo. Nós não podemos viver mais em regime de ditadura. Nós não podemos mais viver em regime militar. Tanto é que no mundo tem 3 ou 4 países militares e são isolados do mundo praticamente esses países, né? Então o Brasil vive num regime democrático. Agora é importante que a gente possa estar preparado para isso. Se vier amanhã uma decisão de que o voto vai ser na cédula,
né? Onde o eleitor talvez vai ter que levar sua caneta, né? Para poder usar só aquela caneta e jogar na urna, ótimo, ótimo, mas eu acho que vai ser uma eleição tranquila, né? O povo brasileiro, o povo pinheirense gosta de votar, gosta de escolher seus candidatos. Eu acho que vão fazer parte dessa eleição com uma tranquilidade. Esse é o meu ponto de vista, né? Porque o maior julgamento na vida pública e no regime democrático chama-se eleição. Às vezes você escolhe errado e às vezes você escolhe certo, né? Pinheiro, pelo que eu vejo, tem um grande gestor. Tem um grande gestor. Deu um baita de uma demonstração nesse momento aí da epidemia, dessa Covid. Está aqui os dados concretos. Como é que uma cidade com quase 100 mil habitantes, que convive com 150 mil, que são as pessoas que vêm dos outros municípios, a busca dos seus interesses na cidade de Pinheiro, dos bancos, das farmácias, dos médicos, né, dos negócios que trabalham aqui, de Perimirim, Bequimão, Santa Helena, pessoas que trabalham durante o dia, no final da tarde vão embora para suas residências e voltam no dia seguinte. 36 casos. Balsa, menor do que Pinheiro, já está passando de 100. Voltou ao pico novamente. Voltou ao pico. Sabe o que é isso? Falta de visão, de gestão, olhando para a saúde do povo, prevenindo a sua população. Então é isso que nós precisamos ver, entender. Nós estamos num trabalho importante nesse momento que o mundo inteiro está se desdobrando para poder encontrar uma solução, para reduzir o índice de mortalidade. Nós estamos aqui com 36 e com quase 30 dias, ou mais de 30 dias, sem óbito. As igrejas, elas são fundamentais. É isso que os pastores todos têm que entender. Eles são, seus líderes têm que entender que o seu rebanho tem que ter vida própria, tem que ter saúde. E eles têm que ser os grandes comandantes de cada igreja, cada pastor. Nós sabemos que esse momento é difícil. Tanto é que está sendo tudo através da mídia. As igrejas católicas, as missas, e os pastores que têm o seu rebanho, que são pessoas maravilhosas, têm que entender que o pastor não vai embora, que a fé não vai embora, que o comportamento presencial mudou e eles têm que manter isso, aguardar, orar nas suas residências, né? Se for a igreja muito reduzido, é esse o papel fundamental dos pastores, é esse o papel fundamental daqueles que comandam uma população maravilhosa que é a de Pinheiro. E a prova está aí, as igrejas estão voltando aos poucos. Eu vi ainda há pouco São Luís e vi também Balsa, através do sistema Mirante, a preocupação. Por exemplo, todas as movimentações que dependem de multidões pararam durante já 120 dias. Por exemplo, o futebol voltou no processo lento, os estádios estão vazios, mas está todo mundo ligado à televisão. As missas estão a igreja vazia, mas todo mundo ligado na sua igreja através do meio de comunicação. As igrejas outras, a mesma coisa, porque esse processo é lento. Eu sempre disse, a nossa convivência vai demorar. Que a gente está ali se abraçando, botando a mão de um, do outro, beijando o rosto de um, de outro, bom dia, boa tarde, porque consequência dessa doença. Por exemplo, como vai ser a festa de Santo Inácio de Loyola? Será que nós vamos olhar multidões, como a gente olhava até ano passado? 5 mil, 10 mil pessoas, eu não estou nem sabendo ainda. Teve uma carreata, né? Como é que vai ser? Você vai ser só de carro, com os familiares, né? Os familiares de carro, com a sua família, com isso aí, tudo pode. Então, é um momento difícil, moderno e de readaptação a um sistema que não era nosso. A igreja, tanto as igrejas protestantes, faziam as multidões, 10 mil pessoas na rua. A igreja católica, por exemplo, a maior procissão da região, a festa de Santo Inácio de Loyola, vai ser de carro, talvez. Eu estou pensando, não sei, né? Fazer aí centenas de carros com os seus familiares, né? Que já aconteceu, cara. Então, eu acho que é o momento de nós pensarmos
E é um momento muito importante quando você, como pastor da sua igreja, como você, o padre que comanda a sua igreja, está preocupado com os seus adeptos. Porque o que você quer, tenho certeza, pastor quer o seu adepto dentro da igreja, a igreja católica quer mais de um processo lento, para que a gente possa ter a tranquilidade de ir, voltar para casa, sem pegar essa doença que elimina as pessoas. Por que tirar a Praça do Centenário? Por quê? Uma praça que fez a sua história. A Praça José Sarney não tem a sua história. Ontem, uma pessoa através de uma mensagem, que eu não sou muito de estar em grupo, eu leio os grupos, e fez uma pergunta, dizendo assim, por que o prefeito não tirava a estátua de José Sarney da Praça do José Sarney? É jovem, todos nós temos a nossa posição política, e eu cheguei a dizer a ele, meu jovem, a história que foi construída por José Sarney não foi em Pinheiro, foi no Maranhão, foi na Baixada. Eu nasci oposição ao seu comportamento político, mas sempre com respeito pela sua visão cultural. O Sarney nunca mais bateu no Maranhão. Pinheiro, ele mandou tudo. Ele construiu o Pinheiro, ele construiu a administração de Pinheiro, ele construiu as estradas que nos interligaram, ele construiu Cocalina em 1968, ele construiu o Cururupu, acesso, asfalto foi depois com o Lobão, ele construiu, abriu a estrada do Incruso. O Sarney nos deu o maior projeto, o Sarney nos deu nome no mundo e no Brasil. Pinheiro é conhecido a cidade do presidente José Sarney. Eu tenho que desconhecer isso, eu tenho que não reconhecer a sua história. Essa comporta que está aí foi trazida por José Sarney juntamente com o ministro Andreasa. Eu estava lá e olhei com meus olhos. Agora, quem atrapalhou o processo de crescimento, quem atrapalhou o processo de desenvolvimento, quem atrapalhou Pinheiro ser uma grande cidade, quem tirou a rede de esgoto que hoje mata a população do Brasil, e Pinheiro veio. Podemos desconhecer? Não. Você sabe por que o Sarney é tido da maneira que o jovem pensou? Foram os aliados de Sarney. Foram os aliados de Sarney. Foram os aliados de Sarney. Você sabe qual foi a primeira CPI do Brasil feita pelo Senado, no regime democrático? Pinheiro. Você sabe quem foi o responsável por tudo isso? Aliado de Sarney e Pinheiro, Filuca Mendes. Os milhões chegavam, Pedro Lobato acreditando em Filuca, que era um dos gestores da época. O dinheiro entrava aqui, Pinheiro ia embora, era lavado. Quer uma prova disso? Pergunte para seus pais que quando as empresas chegaram em Pinheiro para trabalhar, todo mundo de carteira assinada, tudo como manda a lei trabalhista, Filuca botou o pé e disse, aqui não. Aqui não. Aqui o povo é acostumado a ganhar 20 reais, 20 conto, naquela época. Como é que você vai implantar salário mínimo que parece que era 75 reais na época? Aqui não precisa trabalhar de carteira assinada. Esse foi o pensamento do Filuca, e aconteceu até quando o sindicato da Construção Civil de Pinheiro, ali na Praça do Centenário, se reuniu e me convidou para uma reunião. Eu, deputado estadual, vim para Pinheiro, montamos uma equipe, trouxe meus assessores da época, e virou o maior movimento trabalhista da história do Maranhão. Aqui tinha 3 mil homens trabalhando, 3 mil homens trabalhando há 28 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Foi o maior sonho daquele povo. Eles querendo trabalhar numa grande empresa dentro da sua cidade, eles iam num transporte péssimo,
Eles levavam uma latinha de leite com farinha, um pedaço de peixe para almoçar no canteiro de obra. Eles levavam água, quem não quisesse tomar água do rio Pericumã, levava uma garrafinha de água para comer, para tomar. Se alguém adoecia lá, tinha que se virar aqui atrás do hospital de Pedro Lobato, na época, para tomar medicação ou recuperação. Esse era o papel da equipe de Filuca Mendes em Pinheiro. Viemos para Pinheiro, fizemos 2 ou 3 reuniões. Um dia, 4 horas da manhã, nós saímos da Praça do Centenário, andando, com 3.000 pessoas e famílias. E pegamos aqui o... Como eles sabiam, e eu era deputado na época, esse é o papel do deputado, as empresas vieram para o canteiro de obra. Pousou jatinho aí, não sei por onde, em São Luís, de lá vieram no avião de 6 lugares, de motor, para nos receber. Eu recordo que tinha aqui o coronel da época, o major, que comandava a patrulha aqui, muito gente boa, comandou a recepção da gente lá no canteiro de obra. Vocês formam uma comissão para ser recebido pelos donos das empresas que estavam instaladas aí, pelos representantes da cooperativa, e ficou 3, 4 mil pessoas. Eu entrei com uma equipe de 10 pessoas representando os trabalhadores do sindicato, discutimos a situação, nós levamos o que nós queríamos: transporte, alimentação, posto de saúde, material de trabalho. As nossas reivindicações foram aceitas, sem tirar um item. Essa geração que está aí não conhece isso aí. Mas pergunte para seus pais, pergunte para seus avós quem foi o deputado Zé Genésio, como eu atuava em defesa do Maranhão e do nosso povo. Deram prazo, alimentação no canteiro de obra, água potável no canteiro de obra, transporte, ônibus alugado para levar e trazer o pessoal, saúde, posto de saúde dentro do canteiro de obra. Foi isso que eu fiz a vida toda, lutar pelos direitos e pelas pessoas. Eu pergunto, o Sarney foi ruim? O Sarney mandou não assinar documento carteira dos trabalhadores? Não. Seu grupo político, em Pinheiro. E o resultado de tudo isso? Plantaram o grande projeto, depois, questões outras, o projeto ficou pela metade. Quando eu recordo que aqui esse canteiro de obra tinha mais de 200 máquinas novas, patrol, carregadeira, trator pula-pula, coisa que a gente nunca tinha visto aqui em Pinheiro. Foi o Sarney? Não. Grupo político. Esse grupo que escravizou Pinheiro até hoje. Esse grupo Filuca, que tomou conta de todos os melhores terrenos de Pinheiro, botaram no nome de terceiro e agora estão passando esse patrimônio para o nome deles. Está aqui a prova, bem aqui ao lado do Mateus. Está lá um terrenão ali, vários terrenos, um grande que ali perto da subestação. Sugaram o nosso povo. Foi Sarney? Não. Então, meu amigo jovem, lhe dei mais ou menos porque eu sou oposição, mas reconheço o que Sarney fez. Você sabia que a primeira lâmpada que acendeu no Maranhão foi Zé Sarney, que fez a Boa Esperança, lá na fronteira do Piauí com o Maranhão? A primeira lâmpada. Nós estudávamos com lamparina, ou Petromax, que você não sabe, muito jovem não sabe. A primeira lâmpada que deu luz no Maranhão foi o Sarney. Você sabe quem foi que fez a melhor obra que Sarney fez no Brasil e no Maranhão? A Universidade Federal, Sarney. Ele que trouxe, ele que fez aquela ponte de pedra que liga ali o Bacanga, por onde você passa para vir para o ferryboat. Foi o Sarney. Eu estava lá olhando as pedronas cair, dentro de uma sacola, jogando no alto mar. E hoje implantou a maior universidade, a maior casa cultural para nós maranhenses. Depois a Universidade Estadual. A saúde pública daquela época, nós tínhamos, sabe o quê? Um socorrãozinho.
se implantou o maior hospital chamado Hospital do INSS, né? O hospital, como é o nome do hospital? Aquele... Servidor Dutra. Hospital Dutra. Hospital... Até hoje tem a melhor equipe de saúde. Hospital Universitário. Depois, então, gente, aponte Zé Sarney, que transformou a capital, São Francisco, Caial. As primeiras casas populares que chegou no Maranhão, lá na Coab, para funcionários, para pessoas pobres. Então, aqui em Pinheiro, Coab, sabe? Então, meu jovem, agora, a minha posição política é essa. A família de Pinheiro, o grupo político destruiu. Nós éramos para ser hoje uma grande cidade. Nós éramos para ter um potencial agrícola que só tem na Bahia, que eram esses hectares que estão ali abandonados aqui. Está lá os canais, a coisa mais linda, cara. Tudo foi montado, foi destruído, porque não interessava. Quer um exemplo? Vai em Caxias e olha a maior indústria de bebida que podia estar em Pinheiro. O Filuca não aceitou, por causa da bramazinha dele. Sabe onde ela está? Caxias. Você sabe quanto ela arrecada por mês para dentro do município? 10 milhões de reais só de ISS. Porque é uma fábrica, é uma indústria. Tiraram da gente. Eu tentei ainda, não consegui. Eu cedi o meu avião para a equipe, os donos até que faleceu em São Paulo, outro dia, voar daqui para Santinês, Caxias, e lá o Paulo Marinho influenciou ele, o empresário, juntamente com o Jorginho, marido da Rosiana Sarney, e instalaram lá, porque o Filuca não queria em Pinheiro. Você sabe quantos empregos tem lá dentro, direto e indireto? Mais de 5 mil. Você sabe qual é a média de salário lá? A média, 5 mil. Média, 5 mil reais. Vai em Caxias. Veja a cidade toda asfaltada, toda bonita. Recurso, arrecadação. É isso que eu quero dizer. Cada um de vocês, eu conheço a vida política do Maranhão e de Pinheiro. A família Filuca destruiu as esperanças, o sucesso, o crescimento nosso. Quer outro exemplo que eu dei agora para você? Você sabe quantos anos esse projeto aqui da Vila Coqueiro, dá para a gente chamar até de condomínio Coqueiro, mas como é o nome real? Residencial. O Residencial Coqueiro, 10 anos. Engavetado na Prefeitura de Pinheiro. Por quê? O deputado Vitor Mendes, secretário de Meio Ambiente, não liberou. Não deu alvará do meio ambiente para que fosse construídas as casas. Por quê? Vocês sabem. Eles queriam dinheiro. Esse conjunto passou 10 anos aí, sem sair. Você sabe o que aconteceu? A gestão do Luciano não passou 90 dias. Foi liberado as alvará, tudo, e está aí um grande conjunto no coração do povo de Pinheiro. Prova melhor do que essa, do que tudo que eu estou falando, eles atrapalharam. Você já viu se a nossa rede de esgoto tivesse funcionando, que é um grande projeto, mas ele preferiu fazer, sabe o que, o Filuca? Abriu um canal, matou 2 crianças, ou uma criança, ali no bairro da Matriz, e jogou a merda da cidade no Rio Pericubá. Essa é a verdade que vocês têm que entender. É a realidade de Pinheiro. Quantos projetos foram impedidos na minha gestão de prefeito? Não deixaram. A primeira UTI instalada em Pinheiro, na Policlínica Pinheirense, eles fecharam. Fecharam. Volto a dizer novamente, fecharam o Hospital de Zé Genésio e fecharam o Hospital de Remy 30. O que foi que aconteceu? 200 leitos zeraram. Então esse é o povo que quer o bem. Então quando a gente falar sobre Pinheiro, por que nós vivemos nessa dificuldade, nessa pobreza, basta você olhar, vá buscar o histórico. Veja quantos projetos deixaram de vir para Pinheiro. Pergunte para você mesmo. 12 anos de poder
que teve o deputado Vitor, 2 estaduais e um federal. Quantos projetos ele implantou em Pinheiro? Quantos quilômetros de asfalto ele botou em Pinheiro? Quer mais prova? Você que está me ouvindo, vá buscar, você que é jovem, vá buscar com seus parentes, seus pais, seus avós, a história de 25 anos atrás, quando o Zé Gerésio foi deputado e prefeito, como eu trazia as coisas para Pinheiro. Contra a vontade de um grupo, mas com os poucos amigos que passaram pelo governo eu trouxe. Porque era uma cooperativa, né, da Bahia, né, que se instalou na região. Por exemplo, bem aqui, onde você falou, Estacom, era o criatório de patos, gansos, né? A coisa mais bonita ali que estava instalada. Barra de Pequim. Porra, para você ver como o Sarney sonhou com a terra dele, né? Que chegou a implantar esse projeto. O maquinário sumiu. João Alberto assumiu o governo do estado e levou o maquinário para Balsa, uma cidade aí por aí, que ela está por aí, funcionando até hoje. E nós ficamos só com a marca. Só com a palavra Estacom. Então, esses caras não queriam que Pinheiro crescesse nunca. O Filuca queria que nós vivêssemos nos pés dele como era. Um cara que não atende ninguém, quando alguém se aproximava, ele mentia que estava falando com alguém no telefone para ninguém chegar perto dele. Quando eu vejo hoje ele fazendo graça de bicicleta, já disse tudo o que ele é, descalço, tentando tapar um buraco para dizer para a opinião pública que ele está tapando um buraco. Que é isso? Cadê a vergonha, a seriedade e o respeito? Essa é a grande verdade. Agora, observe 3 anos de governo do novo gestor, como os empresários se instalaram, como o Pinheiro cresceu, como o Pinheiro está crescendo, como o Pacas está crescendo, os povoados da cidade, tudo iluminado de Pinheiro, as estradas com dificuldade, mas sempre o prefeito procurando fazer. Nós pegamos essa cidade emburacada, e ela ainda tem buraco. Vamos agora aliviar um pouco durante esse período, porque choveu muito desse inverno. Então é isso. Você acha que eles estão satisfeitos com a Praça Zé Sarney? Então, não, a Praça do Centenário? Não estão, não. Não estão, não. Por quê? Deveriam estar. Pô, é mais uma obra bonita para Pinheiro, mas eles querem a desgraça, eles querem o buraco, eles querem o que não presta, porque assim satisfaz o ego deles. Assim eles batem no peito. Nós queremos a desgraça do povo de Pinheiro, eles dizem isso. Do grupo de Filuca. Nós queremos tudo que não presta para Pinheiro. E esse Luciano está atrapalhando o nosso sonho de voltar para o poder em Pinheiro. E não vão voltar. Tiveram tudo na mão. Tiveram 4 governadores ou 5. Tiveram o Zé Sarney respaldando. Tiveram os poderes. E o povo nada. Hoje o povo está tendo uma feira diferente. Hoje o povo está tendo uma saúde diferente. Hoje o povo tem o que é de melhor, o respeito do prefeito pelo povo. O prefeito não correu em nenhum momento da epidemia, pegou, se envolvendo, está dentro. Obra sendo feita dentro do hospital, saiu a UTI que eles não queriam, né? Criticavam que não ia ser feito, como criticaram que ele não ia fazer um galpão da feira. Tem um pronto, tem 2 em andamento. O centro de imagem que está acontecendo, que vai acontecer, a Praça do Centenário, que o governador declara a pedido na frente, chegou um banana aí, mentiroso, um tal de Leonardo, e está lá a gravação do governador, ao lado do prefeito, dizendo que foi o prefeito que pediu a reforma da praça. E o governador resolveu, não, Luciano, vou fazer uma praça nova, que o povo de Pinheiro merece. Eles não querem isso. Vi agora, por exemplo, uma praça que eu fiz, que era um buraco, e eu fiz a praça do João Castelo. Ali era um lixeiro humano, debaixo daquela praça, com os trabalhadores que estão ainda vivos aí. Fizemos uma galeria que até hoje não deu problema. E agora o prefeito Luciano, depois de 22 anos, está reformando. E ainda eles modificaram o projeto. Quando eu cheguei, quando eu saí, eles modificaram. Ali tinha uma quadra muito bonita, muito programada, eles tiraram para fazer a economia. E agora o Luciano está reformando. A praça lá da igreja de Padre Risso era outro buraco. Porque isso tudo foi feito
na minha gestão, com recurso próprio do município. A minha boa vontade, da área de lazer. Não é uma praça moderna, mas você tem uma praça do João Castelo, você tem a praça da igreja lá do Padre Risso, da Coab. Né? Então, nós sempre trabalhamos voltado para o povo. Então, esse é o papel de quem gosta de política, de quem gosta de estar com as pessoas. Por exemplo, estão recomeçando a praça lá do antigo Matador, lá no João Castelo. Né? Já estão trabalhando lá. O asfalto, agora é verão. O prefeito está se virando para botar essa equipe na rua. Então, eu acho que é isso que é ser gestor. Amanhã, quem vier lá pela frente, que faça, se não fizer o que a gente fez, se não puder fazer o melhor, mas que faça. Agora, mentir descaradamente, o que o Leonardo faz aí é uma mentirada. Ele copia o trabalho de Luciano e vai mentir, dizer que é ele. Isso é vergonhoso, o governador dizer assim. Ele botou carro de som na rua dizendo que era ele. E o governador está lá, gravado a entrevista. Que aqui, porra? Vem para cá mentir. Se junta com um bandido para vir mentir. O bandido está vindo aqui às escondidas. O maior estelionatário do Brasil solto. Então nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos. Para que as coisas possam acontecer melhor para Pinheiro, viu? Naquela época eu recordo que eu criei vários postos desses, porque era o único meio de comunicação que o cidadão tinha. O que eu fiz? Eu descentralizei Pinheiro, que eram os orelhões, que ainda tem alguns por aí, fiz um planejamento e fui montando aqueles postos. Onde tinha um posto de saúde, tinha um posto de telefone. Ali, as pessoas que estavam fora de Pinheiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, eles ligavam a determinada hora, né? Mamãe, amanhã... E tinha as pessoas que moravam ali perto, que quando o telefone tocava, eles eram tipo um agente de comunicação. Eles iam, aí Zé Genésio ligava. Alô, quem está atendendo? O William. William, tu pode dizer aí para Paulo que 6h30 da tarde eu vou ligar para ele? Aí esse cidadão, que era o William, ia na casa do Paulo, olha Paulo, Zé Genésio ligou que 6h30 da tarde para te aguardar lá. E ali formava fila. 5, 6, 8 pessoas esperando os horários, que a ligação do filho ou do pai, que estava trabalhando fora, vinha e ligava naquele horário as pessoas. Então havia uma interligação social muito grande, onde as pessoas, que até hoje se respeitam e se admiram, faziam esse tipo de ligação de ir na casa dos vizinhos, olha, fulano vai ligar, fulano vai ligar. Então assim que funcionava. Então eu acho que isso é importante, porque... E aí é por isso que o Zé Genésio vive no coração das pessoas. Eu fiz o bem de coração. Eu fui perseguido 24 horas, mas não me interessava, me defendia, trabalhava. Hoje eu vejo o Luciano aí com um trabalho perfeito, tem uma equipe boa, preocupado, tem acesso aos poderes lá em Brasília para adquirir as emendas, trazer os recursos para o município. Eu acho que é isso que é importante, é o trabalho do gestor, ele se preocupar em todo sentido. Eu acho que agora ele tem que se concentrar na área de Pinheiro, nas ruas, nos bairros, entendeu? Ele tem que estar agora, nesse momento, preocupado. O inverno passou e ver como recuperar essas ruas, né, com a sua equipe, para que a gente possa ter um Pinheiro melhor, mais acesso. Esses 40 ou 50 quilômetros de asfalto que vão cair na cidade. Dizem, segundo o prefeito me falou, que o governador, no dia da inauguração da praça, vai declarar para o povo de Pinheiro que ele vai dar mais 20 quilômetros de asfalto. Se pudesse dar 30, melhor. Mas se der 20, bem-vindo. É o povo que ganha, as ruas que vão melhorar. Agora, Pinheiro está muito grande. Hoje eu digo, 150 quilômetros de asfalto em Pinheiro, ainda ficaria lugares, ruas sem asfalto. Mas é muito caro. E Pinheiro tem um porém. As nossas ruas são 16 metros de largura. Você faz 1 quilômetro, ela chega na metade, porque 1 quilômetro de asfalto é 1.000 metros de frente com 6 de largura. Quer dizer, se você tivesse Pinheiro, 6 metros de largura, todas as ruas,
Podia meter asfalto aí que ia dar muito, mas as ruas são muito largas. Você vê o João Castelo, que foi um bairro programado, né? Tanto é que as ruas são lindas, são largas, são retas, mas é muita rua larga. Então, o que você pode fazer com 2 quilômetros, você faz um quilômetro de asfalto, quase 300 mil, 200, 250, de acordo com o tipo de trabalho que vai ser feito, imprimir, não sei o quê, não sei o quê. Então, veja bem isso, né? E o nosso povo está aí. O nosso povo agora, se quiserem retroagir, se quiserem voltar para o estilo anterior, em que você não pode ter um comércio, você não tem um alvará, porque não é liberado para funcionar, mas eu acho que o prefeito tem feito um trabalho. Eu acho que o Luciano tem demonstrado que tem uma visão política e gosta de fazer política. Gosta de estar no meio do povo, gosta de estar nos povoados, prestigia a sua equipe, prestigia seus vereadores, né? Eu acho que isso que é importante, de que se a gente analisar, nós temos hoje um gestor voltado para a população de Pinheiro. Agradecer mais uma vez a todos os telespectadores e dizer que estamos juntos nessa luta, estamos juntos para o Pinheiro melhor, e eu sempre que posso estar com o prefeito com uma preocupação, lutar para que a gente possa fazer uma história, né, que fique marcado. Eu ontem disse, ali rapidamente, ali para umas pessoas, que a Praça do Centenário vai ocupar o espaço que a Praça José Sarney ocupou em 1964, 65, quando ela foi construída. A praça mais bonita do Maranhão, naquela época. Naquela época. Então, hoje, a Praça do Centenário vai ocupar esse lugar. Mas não é por isso que a Praça José Sarney vai desaparecer. Pelo contrário, o prefeito Luciano já está pensando, né, na próxima etapa, fazer uma reforma muito boa na Praça José Sarney. Ela não vai ficar abandonada, porque a sociedade vai se deslocar agora para a praça de lazer, né? A Praça do Centenário vai se tornar uma praça de famílias, onde você vai levar seu filho, seu neto, vai se divertir com os brinquedos. E a Praça do José Sarney, eu acredito que terá uma reforma muito boa, porque é Pinheiro, é o nascedouro de Pinheiro. Embora nós estamos crescendo aqui por lá de Pacas, mas vai ser uma praça que não vai ficar abandonada, vai ser uma praça que vai ser respeitada e admirada como sempre admiramos. Meu boa tarde a todos, meu muito obrigado por mais essa oportunidade de poder conversar com vocês. E desejo que vocês possam ter aí Santo Inácio de Loyola, que é no dia 31, uma grande festa, quando eu digo festa, através dos meios de comunicação. Um abraço a todos.